Segunda-feira, 21 de outubro de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara, pela página da TV Câmara no Facebook, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. No programa de hoje nós vamos discutir as pesquisas clínicas em seres humanos. São fundamentais para quem tem a esperança de que seja encontrada uma cura para uma doença, até mesmo uma doença rara, e ainda mais agora que no mundo inteiro estão surgindo restrições às pesquisas com animais, as pesquisas com seres humanos ficam ainda mais importantes. Mas está em discussão aqui na Câmara dos Deputados uma proposta de regulamentação, de uma nova regulamentação para essas pesquisas aqui no Brasil. Quais são os impactos que isso pode trazer para o mercado e para você que está aí esperando que surja um novo remédio, alguma droga concorrente aí para um problema crônico, né? Alguma coisa até comum como diabetes, pressão alta ou até para quem tem as chamadas doenças raras. Para discutir esse assunto com a gente, nós temos aqui o Jorge Alves Venâncio, que é coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, que é vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, pelo menos por enquanto, né, Jorge? Até o momento, não é isso? Bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui no Participação Popular. Eu que agradeço. E nós temos ainda a Marla Tereza Iglesias Maia, que é bancária e tem um filho de 18 anos com uma doença rara, a ataxia de Friedreich, é isso, né, Marla? Isso. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por estar com a gente. Obrigada. E nós temos ainda também um terceiro participante aqui no estúdio. Você que normalmente acompanha a Participação Popular sabe que quase sempre a gente tem 2 convidados, mas hoje a gente tem 3 aqui no estúdio. E o terceiro é o Eduardo Vasconcelos, que é um médico endocrinologista, geriatra, diretor do Instituto de Pesquisas Clínicas L2IP, aqui em Brasília. É isso mesmo, né, Eduardo? Exato. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por estar com a gente. E claro, você que está nos acompanhando sabe que o programa se chama Participação Popular, porque a gente conta com as suas perguntas, as suas opiniões. Entre em contato com a gente. Você pode ligar de graça de qualquer telefone do Brasil, 0800 619 619. Se você preferir, pode mandar para a gente um e-mail, participaçãopopular@câmara.leg.br é o nosso endereço. É uma palavra só, tudo junto, não tem espaço, não tem cedilha, não tem tio, nada disso. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você é usuário do Twitter, pode mandar pra gente uma mensagem, é só escrever no corpo da mensagem @TV Câmara, o nome de usuário da TV Câmara no Twitter. @TV Câmara também, tudo junto, né? Não tem acento, nem espaço, nem nada. @TV Câmara. Se você preferir ainda, você tem a opção de mandar pra gente uma mensagem pelo WhatsApp. Aproveita aí, o celular já tá na mão, salva o nosso número na agenda, que aí você consegue mandar a mensagem. É 61 DDD de Brasília, 996-202573. Vou repetir, 61 996-202573. Para você que está nos acompanhando pela página da TV Câmara no Facebook, deixe ali mesmo o seu comentário, né? Pode curtir, compartilhar, chamar os amigos para participar, mas pode deixar ali o seu comentário que ele vai ser trazido pela nossa produção aqui para o auditório da TV Câmara no Congresso Nacional, onde nós estamos falando ao vivo. E a mesma coisa se você estiver acompanhando o programa pelo YouTube, na Câmara dos Deputados, né? No canal da Câmara dos Deputados. Durante a transmissão ao vivo do programa, fica aberta aquela salinha de bate-papo do YouTube e você também pode deixar ali a sua pergunta ou sua opinião, tá bom? E tudo que você mandar vai se juntar ao que vai ser dito pelas pessoas que estão passando exatamente no centro de Brasília agora e vão conversar com minha amiga Mariana Pristic. Mariana, bem-vinda à participação. Obrigada, Fabrício. Nós estamos aqui com o Rui Eduardo Pamplona, que participa de uma pesquisa clínica, porque teve um diagnóstico de melanoma, que é o câncer de pele mais perigoso, porque dá metástase, e ele teve metástase. Depois ele teve o melanoma em 2012, participa de pesquisa clínica e está aqui hoje bem para contar para a gente como que isso aconteceu. O Rui Eduardo, conta para a gente então um pouquinho, e resumidamente, como é que foi desde 2012 para cá. Boa tarde a todos. Eu fui diagnosticado em outubro de 2012 com melanoma estágio 4, sem metástase naquele momento, e na orelha esquerda, né? E
submeti a cirurgia da retirada do tumor para a biópsia e confirmado o melanoma, foi feita então a cirurgia da margem negativa da orelha, né? E não foi detectado nenhum requício do tumor. Exames PET scan, ressonância do cérebro, tomografia, exames de sangue, tudo sem ocorrência do tumor em outras partes do organismo. E aí entramos com o medicamento interferon, que na época era utilizado para hepatite e contra a AIDS também. Isso porque a ciência já estava entendendo que o melanoma tinha uma relação direta com o sistema imunológico. Aí entramos com o interferon durante 4 meses, se eu não me engano, e 8 meses ficamos sem o câncer, né, sem nenhuma ocorrência do câncer. Depois de 8 meses, o melanoma reapareceu com um nódulo aqui na parótida esquerda, né, na glândula salivar. Precisamos realizar uma cirurgia, né, completa, de esvaziamento total dessa parte esquerda e submetemos a radioterapia, 30 sessões, e continuamos com o interferon, agora o interferon PEGlado. Isso durou sem ocorrência de câncer, continuava sem metástase, né? Fora esse ponto aqui, no resto do organismo não tinha mais nenhum requício do sinal do tumor. E aí, 1 ano e 8 meses depois, o melanoma retorna, desta feita no pulmão e no cérebro. No cérebro eu fiz o tratamento com radiocirurgia e o do pulmão eram 11 nódulos, né? Detectado bem tempo, era pequenininho, não dava nem para fazer cirurgia, porque era muito pequeno, exatamente por conta do acompanhamento. E aí tentamos o Vemurafenib para ver se o meu tumor tinha a mutação BRAF, e a gente mandou o tumor para Barretos e o meu tumor não tinha essa mutação que pudesse ser aplicado o Vemurafenib. Então entramos com o Ipilimumab, 4 ciclos de Ipilimumab, e o câncer continuou progredindo. Não na mesma velocidade de antes, mas ele não regrediu. Então já estávamos preparados para, se houvesse um resultado ruim com o Ipilimumab, a gente estava já averiguando o protocolo de pesquisa, que é a pesquisa de acesso expandido do Nivolumab. E aí entramos nesse protocolo. Todos os critérios da linha de pesquisa eu estava enquadrado, e então conseguimos entrar no protocolo aqui no Hospital Sírio-Libanês. Tinha em outros lugares do Brasil também, se eu não me engano era Brasil e Canadá, o acesso expandido, que o remédio já tinha sido aprovado nos estudos técnicos de fase 1, 2 e 3 nos Estados Unidos, e entrava aqui no Brasil, na América do Sul e no Canadá o acesso expandido. 15 de dezembro de 2015, entramos com a primeira dose de 15 em 15 dias. No primeiro exame, 3 meses depois, já não tinha mais nada, zerado. E eu continuo no protocolo de pesquisa, também por conta do bom resultado do tratamento e também para dar subsídio no sentido da segurança do medicamento, quanto mais tempo você passa a utilizá-lo. Eu não tenho efeito colateral quase nenhum, apenas urticária de vez em quando, que não impede minha vida normal, tudo no dia a dia aí. Bom, Eduardo, ficam com a gente acompanhando o programa. Por enquanto é isso, Fabrício. Valeu, Mariana. Obrigado por trazer aí o Rui Eduardo com essa experiência dele, né? Contando um pouco do drama que é esse tratamento de câncer, no caso do melanoma, né? Que é uma realidade para muitas pessoas aqui no país. Vamos começar esse bate-papo sobre o assunto. Eu quero começar com o Jorge Venâncio, que é o coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Jorge, se eu não me engano, por favor me corrija se eu estiver errado, pela pesquisa que eu fiz, né? A CONEP é a comissão responsável pela regulamentação e até pela fiscalização, de certa forma, aí dessas pesquisas no Brasil. E a regulamentação atual dela entrou em vigor em 2013, pelo que eu pesquisei, por uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. A CONEP foi criada em 96 e essa regulamentação é de 2003, é isso mesmo? Isso. O que tem nessa regulamentação que agora se vê como necessário revisar? Por que fazer essa revisão das regras agora?
Primeiro eu queria deixar claro o seguinte, nós não temos nada contra ter uma lei regulamentando as pesquisas, né? As pesquisas hoje são analisadas pela CONEP, mas também são analisadas pela Anvisa. Nós cuidamos de proteger os direitos de quem participa nas pesquisas. E a Anvisa cuida de se o medicamento está adequado para ser usado pelo conjunto da população. São dois focos diferentes e esse trabalho acontece em paralelo, certo? Qual é a questão que nós consideramos importante? A regulamentação atual garante alguns direitos aos participantes. E nós não estamos vendo razão, pelo fato de estar se criando uma lei, que é uma coisa boa, mas reduzir os direitos dos doentes nas pesquisas. Essa é a questão que nos parece chave e que consideramos que é um equívoco caminhar por esse caminho. Nós podemos perfeitamente ter uma quantidade grande de pesquisas. O Brasil não está mal posicionado nessa situação das pesquisas. Se quiser depois eu posso dar mais detalhes sobre isso. E, portanto, não vemos necessidade de haver uma redução de direitos dos doentes. Por quê? Não vejo lógica nisso. Os laboratórios estão tendo lucratividade bastante elevada, certo? E nessa situação, por que vamos reduzir os direitos deles? Não vemos lógica nisso. O que nós consideramos é que é necessário manter os direitos que os doentes já têm desde 1996, inclusive já são 23 anos que a coisa tem funcionado relativamente bem. Depois eu queria realmente que você entrasse nessa questão de como tem sido a lucratividade dos laboratórios e o avanço do Brasil nesse assunto. Do jeito que você falou que tem os dados, seria interessante trazer isso para a discussão. Nós já temos um outro convidado, além dos que estão aqui no estúdio, no Salão Verde, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que foi relator do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, por onde o projeto passou aqui na Câmara dos Deputados em junho. Se eu não me engano, foi isso, eu acho que eu anotei aqui, em junho. Deputado, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo bem. Boa tarde a todos. Deputado, obrigado por estar com a gente no Participação Popular para discutir esse assunto. Normalmente a gente deixa o deputado para falar mais para o final do programa, mas é fundamental que o senhor já explique para a gente alguns pontos desse projeto, do qual o senhor foi relator na Comissão de Seguridade Social e Família e continua acompanhando agora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não é isso? É isso. Obrigado pelo convite, querido. Nós estamos aqui à disposição. Quero saudar a todos os participantes desse debate. Nós realmente criamos um marco legal que, a meu ver, e dentro daquilo que nós discutimos nas audiências públicas, nós tivemos muitos debates em relação a esse projeto. É um projeto que ele já veio do Senado e nós tentamos elaborar um relatório o mais moderno e pareado com os institutos de pesquisa e os países que fazem pesquisa clínica no mundo. Nós temos a maior parte das pesquisas clínicas feitas nos Estados Unidos, depois na Europa e depois nós temos aí os BRICS que fazem pesquisa também, mas nós estamos atrás. E eu queria aqui me contrapor, com todo respeito à opinião do Dr. Venâncio, que está aí no programa, que é uma pessoa que eu respeito, mas nós realmente estamos perdendo recursos por não termos um marco legal adequado que dê credibilidade ao nosso país em relação a pesquisas multicêntricas. Nós estamos sempre caminhando atrás dos países que fazem mais pesquisa no mundo. Eu espero que haja o contraponto aqui, né? A gente pode debater, mas antes vamos ouvir, deputado, por favor, continue com a gente aí para depois dar mais detalhes sobre esse projeto, mas eu queria passar a palavra para o Eduardo Vasconcelos, que é o médico da área, diretor do Instituto de Pesquisas Clínicas, né, Eduardo? Como é que você está acompanhando a discussão sobre essa proposta de regulamentação e, na sua visão, de que forma que isso afeta pessoas como o Rui Eduardo, que foi o nosso participante ali da rua? Boa tarde a todos. A minha opinião, eu concordo com o deputado, concordo plenamente, porque esse projeto de lei, desde que veio do Senado, ele já foi discutido por diversos segmentos da sociedade civil, pelas entidades médicas, e é o melhor que se conseguiu redigir até o momento. É um projeto que nos dá o embasamento jurídico, segurança jurídica. O Brasil vem perdendo muito no sentido de participar muito pouco do que nós temos potencial de participar em pesquisas clínicas. O Brasil hoje, eu admiro bastante o Dr. Jorge Venâncio, mas eu discordo de que nossa participação seja significativa.
diante do nosso potencial, da realidade da composição dos nossos corpos clínicos no país, com institutos bem instalados de pesquisa, com centros de pesquisa bastante desenvolvidos, e pela diversidade e tamanho da nossa população, pelo tamanho da nossa economia, nós estamos muito aquém daquilo que poderíamos estar praticando em pesquisa clínica. Há uma visão de que no Brasil, nos últimos 2 anos, participaram um pouco mais de 25 mil pessoas em estudos clínicos. E a gente acredita que a estrutura atual, nós teríamos condição de ter mais de 50 mil pessoas participando. E a pesquisa clínica, eu prometo ser breve nisso, é uma forma muito importante de acesso a tratamentos para patologias que até então não tenham resolutividade de tratamento, é uma oportunidade de participação. E todo indivíduo que participa da pesquisa clínica, é importante frisar, é um indivíduo voluntário e que antes de participar ele assina um termo sendo orientado, consentido. E nós temos no Brasil 2 formas de avaliação do regulatório. A Anvisa, que faz a avaliação técnica, e o sistema CONEP-CEP, que faz muito bem a avaliação ética. Nenhum de nós é contrário que se modifique isso. E esse projeto de lei, no meu entender, já vem trazendo benefício para o país. Desde que ele foi votado para cá, os tempos de regulatório no Brasil, que sempre foram muito morosos, nos últimos 3 anos, vem melhorando progressivamente. Todos nós que estamos envolvidos nesse universo estamos muito satisfeitos com essa melhora. E eu acredito que até pelo fato de estar se discutindo a lei, isso tudo tem trazido benefício. Então nós temos um potencial muito grande. E eu acredito que a lei já está trazendo benefício mesmo antes de aprovada. Você falou um ponto importante, Eduardo, essa questão de o próprio debate ser saudável, porque esse é um assunto que a gente não ouve falar com frequência. Muito pelo contrário, isso vem sendo discutido e debatido nos últimos anos intensamente. E eu acredito que mas não é um assunto que vai para a mídia e que ganha o destaque popular, né? Infelizmente, mas a participação popular também tem ocorrido. A participação das entidades, de pacientes, tem ocorrido. E é muito salutar isso, em todos os sentidos. Agora, como é que fica a situação? Um dos pontos desse projeto é retirar a obrigatoriedade dos laboratórios de manterem o fornecimento dos medicamentos depois que acaba o período de pesquisa. Se eu entendi bem, pelo menos o texto original do Senado veio dessa forma. Como é que fica a situação de pacientes como o Rui Eduardo ali, que precisam de um acompanhamento ainda de longo prazo? Veja bem, cada um dos protocolos clínicos tem uma realidade diferente. Existe uma enorme diferença de um protocolo de uma doença de alta letalidade e de chance de recidiva, de um protocolo para um estudo de mudança de bula, que é uma fase 4, ou um protocolo de segurança terapêutica, que é uma fase 2, ou um protocolo de um estudo de fase 3, que é a fase em que se faz o duplo cego e o uso do placebo. Existe uma enorme diferença entre cada um desses estudos. Então, cada um individualmente, e hoje, da forma como é feito, isso é adequadamente discutido, e o que se pretende é que haja maior agilidade, permitindo, sim, no meu entender, e aí a vantagem de vivermos numa democracia é termos opiniões diferentes, no meu entender, o projeto que está hoje em tramitação na Câmara dos Deputados é um projeto bom. Bom, nós temos também a participação pelo Skype do Rio de Janeiro, da Valdileia Gonçalves dos Santos, que é diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. Valdileia, bem-vinda à Participação Popular, obrigado por estar com a gente. E eu queria que você trouxesse para a gente a visão do setor público, que trabalha com medicamentos, com pesquisas, por exemplo, até de doenças que muitas vezes se diz serem negligenciadas pelos laboratórios, como as doenças tropicais, né? E eu queria que você dissesse como que vocês aí na Fiocruz estão acompanhando a discussão sobre essa proposta de regulamentação das pesquisas com seres humanos. Boa tarde, Fabrício. Queria agradecer o convite para estar participando dessa discussão hoje. E primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o Brasil ele é reconhecido internacionalmente por ter uma normatização, uma regulamentação em pesquisa que é boa, dá muita segurança para quem patrocina a pesquisa no Brasil, para os investigadores, para as instituições. Eu lembro que quando essa lei surgiu,
a Conep já estava em processo de reorganização e passando já a diminuir muito os prazos em que do tempo para aprovação dos ensaios clínicos. Então, eu não atribuo à lei essa diminuição desse prazo. Eu acho que é muito importante essa iniciativa de ter um marco legal, e eu acho que veio do Senado, lá da senadora Ana Amélia, o projeto de lei vem avançando, vem sendo bastante melhorado desde que ele chegou na Câmara dos Deputados, mas eu acho que uma coisa importante os participantes da pesquisa, eles não podem perder os direitos. E eu acho que eu concordo com um colega que falou que tem diferentes tipos de ensaios clínicos, e isso realmente precisa ser levado em consideração, inclusive talvez até sendo mencionado na própria lei, porque hoje não está adequadamente abordada a questão dos diversos tipos de ensaio clínico. Hoje tem só como se todos os ensaios clínicos buscassem provar que um medicamento é superior ao outro, e não é assim como se faz a pesquisa. Tem desenhos que são para provar que é igual, tem outros desenhos que são para provar que o medicamento novo não é inferior ao que já está registrado. Então tem uma série de detalhes que eu acho que a lei se beneficiaria também de avançar um pouquinho mais nesse detalhamento. Mas em relação a essa questão dos direitos, eu acho que o participante não pode ficar sem um medicamento que é essencial para a sua sobrevivência, mas eu acho que a lei está abrindo essa possibilidade de se diferenciar na medida em que requer a apresentação de um plano. Então, nesse plano, se vai poder diferenciar de medicamento para medicamento o que realmente se pode fazer, quais as opções que estão disponíveis, o que existe já disponível no SUS, o que existe comercialmente. Então, eu acho que a introdução desse plano de como vai ser o acesso após o estudo é um avanço importante que foi introduzido na lei. Uma coisa que nos preocupa... Fale. Não, eu queria te perguntar, você falou que tem vários aspectos técnicos aí, inclusive foram levantados aqui pelo Eduardo, que tem fases diferentes das pesquisas, necessidades diferentes dos protocolos e tudo. Você acha adequado que uma legislação federal entre nesse detalhamento? Isso não seria mais bem tratado por resolução entre os órgãos técnicos? Não, eu acho que não é preciso ir a um detalhamento profundo sobre desenhos, mas quando você pega o texto da lei, ele claramente fala apenas em estudos para demonstrar a superioridade. Então, precisam ser tratados outros tipos de estudos, de medicamentos, por exemplo, que já estão registrados. Tem medicamentos que são novos, e que realmente são uma inovação significativa. Outros não. Outros é uma formulação mais fácil de tomar, mas que não vai influenciar no principal, que é a saúde do paciente. Então, eu acho que isso poderia ter a lei poderia avançar um pouquinho mais, mas o detalhamento do que vai ser o acesso após o estudo pode estar nesse plano que está previsto, que vai ser analisado, pelo CEP. Uhum. E, de certa forma, isso já é analisado hoje pela Conep. Mas uma coisa que eu acho importante trazer aqui é a diferença entre estudos de indústria e estudos não comerciais, porque hoje a lei ela foca principalmente o patrocinador, que é da indústria farmacêutica, uma indústria que tem muito dinheiro, não tem limitações no que é uma entidade privada.
Já nos estudos não comerciais, nós temos diferentes patrocinadores e os arranjos entre instituição colaboradora e instituição financiadora podem ser um pouco diferentes e nem sempre a agência que vai financiar, quando é governamental, sem fins lucrativos, pode não ter interesse em financiar um estudo, porque ao financiar o estudo vai se ver na obrigação da indenização, do acesso após o estudo. Então, eu acho que a lei precisa discutir um pouco melhor e tratar de forma diferente, por exemplo, cooperações entre governos, em que não é tão direto um governo, uma agência governamental estrangeira, por exemplo, assumir determinadas responsabilidades. Nós temos, por exemplo, na Fiocruz, estudos que são muito importantes, que foram marcos no tratamento do HIV, na prevenção, no tratamento, na prevenção da tuberculose, que são feitos em diferentes partes do mundo e que que o ENAES, por exemplo, ele, por lei, não pode assumir determinadas responsabilidades, no caso, por exemplo, de despesas que não possam ser quantificadas no início do estudo. Então, eu acho que tem pesquisas que são do interesse do sistema público brasileiro e que são feitas pelo setor público, que não envolve indústria, que a indústria não é a patrocinadora. Eu acho que nós talvez precisemos discutir um pouco melhor para que a perspectiva das instituições públicas que fazem estudos não comerciais possa estar um pouco mais resguardada pela lei. Mas a lei é muito importante e eu acho que os participantes vão ficar mais protegidos tendo esse marco legal. Valdileia, eu vou pedir para você, se você puder, que continue com a gente aqui no programa. Você está em contato direto com o diretor do programa. Se você quiser entrar em algum momento para comentar algum aspecto, por favor, é só avisar, tá bom? Algumas mensagens que chegaram para a gente aqui, o Valdomiro Trento, que é um espectador nosso frequente do Participação, grande abraço aí, seu Valdomiro, mais uma vez. Ele fala sobre um ponto que a Valdileia tocou agora. Ele diz: a iniciativa privada entra na maioria dos casos apenas na fase de auferir lucros. Não seria hora de cobrar mais pesquisa privada? Ele aponta no resto do e-mail que tem muitas pesquisas que são financiadas por órgãos públicos. Ludmila Marengo, que é consultora do projeto de qualificação dos comitês de ética em pesquisa, mandou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. Ela diz: a principal questão é a diminuição da proteção dos participantes de pesquisas. É o mesmo ponto que o Jorge tinha levantado. Os voluntários, a participação nessas pesquisas, em sua maioria, são pessoas em situação de vulnerabilidade. O acesso pós-estudo é fundamental a esses participantes e o PL 7082 vem para fragilizar esse direito de extrema importância para os participantes de pesquisa no país. O deputado Irã Gonçalves estava pedindo a palavra aí, queria falar um pouco. Deputado, a gente viu aqui um monte de sugestões ainda para esse projeto, inclusive algumas mudanças até mais estruturais, né, mais conceituais na própria ideia central do projeto. Queria perguntar para o senhor levantar assim, o que chegou tanto dos nossos espectadores quanto dos nossos participantes aqui no estúdio, a possibilidade disso ser incorporado ao projeto ainda, e também perguntar assim, o que fez com que esse projeto ganhasse um ritmo de tramitação tão grande de abril para cá. Abril ele passou pela Comissão de Ciência e Tecnologia, em junho ele passou pela Comissão de Seguridade Social e Família, agora já está na CCJ, é um projeto de 2017, que agora ele ganhou esse ritmo todo. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso também? Bom, quem dera os projetos tramitassem com essa rapidez aqui. Eu acho que quem seria beneficiado com isso era o povo brasileiro. No nosso caso, nós fizemos algo que nós achamos muito importante nesse projeto. Primeiro, nós estabelecemos prazos para que as propostas de pesquisa sejam analisadas, tanto pelos CEPs quanto pela Anvisa. Então, a gente estabelecendo prazo legal, a gente garante que essas análises não se postergarão. Outra coisa importante que nós deixamos consignado no projeto, que não foi falado aí,
apesar do profundo conhecimento que os debatedores têm, e parabéns por você ter escolhido essas pessoas para debaterem, é que nós também estabelecemos uma revitalização dos CEPs da CONEP. Nós vamos ter renovação tanto do CEP quanto dos CONEPs de 3 em 3 anos, onde vamos renovar 1/3 e 2/3 dos componentes e garantindo também a presença dos pacientes nessas comissões. Além do que, nós tiramos a análise dos protocolos do Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão mais político, não é um órgão técnico-científico, e colocamos no órgão técnico-científico, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, onde temos técnicos que são abalizados para avaliar inovações tecnológicas. Quem estuda, eu sou médico e tenho quase 40 anos de formado e utilizo uma especialidade, pratico uma especialidade onde nós utilizamos muitas inovações tecnológicas, muitos medicamentos, muitos anticorpos monoclonais de última geração, que é a oftalmologia. E quem visita centros de inovação tecnológica nesse mundo, e vou dar um exemplo só. Quem visita, por exemplo, o Centro de Inovação Tecnológica de Cambridge, vai ver que quem faz pesquisa, muito mais pesquisa no mundo, é a iniciativa privada, são as indústrias que fazem pesquisas no mundo moderno. E nós não temos esse perfil aqui no nosso país de uma maneira mais acentuada, porque nós não temos exatamente um marco legal. Quando nós tivermos um marco legal estabelecido, quando essa lei estiver em vigor, ela já tem, inclusive, como foi falado aí, ela já tem sinalizado com uma melhoria no ambiente de pesquisa, mas quando nós tivermos esse marco legal bem estabelecido, aí sim nós teremos aqui segurança que vamos trazer muito mais pesquisa das entidades, das instituições privadas no mundo que têm expertise nisso. Não tem nenhum problema da pesquisa ser feita por instituições públicas ou privadas, mas o que nós vemos no mundo que a indústria farmacêutica e a iniciativa privada pesquisa muito mais do que os governos. Outra coisa que se falou aí é em relação à segurança dos pacientes no pós-estudo. Nós garantimos na lei que no decorrer desse medicamento, dessa droga, dessa inovação, está tramitando para ser incorporada e aprovada pela Anvisa, que isso leva mais ou menos 5 anos os nossos estudos, e mais 5 anos quando essa droga for para o mercado, quando ela for ser disponibilizada no mercado, esses pacientes têm a garantia de praticamente 10 anos de pós-estudo. Depois o Sistema Único de Saúde é que é o responsável para fornecer essa medicação aos pacientes, porque nós temos um princípio de integralidade, equidade dentro do Sistema Único de Saúde, além da universalidade, que garante ao paciente de que nós tendo uma droga, uma inovação disponível no mercado, que ela seja incorporada no nosso Sistema Único de Saúde. Deputado, chegou para a gente a mensagem aqui da dona Marta Sueli de Brejões, na Bahia, que sempre acompanha a participação. Beijão, dona Marta. Ela disse, mandou pelo WhatsApp: só quem já lutou com parentes com doenças graves sabe a importância de mais descobertas para curas. Eu, no meu caso, se tivesse situação de vida ou morte, me prontificaria a ser uma cobaia voluntária. E, bom, a gente trouxe aqui a Marla Tereza, que tem um filho com uma doença rara, a ataxia de Friedreich, para falar um pouquinho sobre o lado do paciente. Marla, você tem acompanhado a discussão sobre esse assunto aqui, essa proposta de regulamentação, e qual a expectativa que você tem, o que isso pode trazer de novidade para a sua situação com seu filho? Na verdade, eu estou aqui representando a ataxia de Friedreich e também a doença de Huntington, que é uma doença que faz parte da minha família. Meu pai faleceu com essa doença e eu tenho um único irmão que está com a doença também. Então, assim, falando pelo lado do paciente mesmo, né, que eu gostaria até que tivessem muitos representantes aqui de várias doenças. Hoje no Brasil tem mapeadas no mundo, né, 8.000 doenças raras, né, é muita coisa. E a gente se sente realmente um pouco abandonado, porque são poucas pessoas que fazem parte, né, desse universo, né? A gente não pode comparar com pessoas que têm câncer e tal, que também exige uma certa urgência, né, em todos. Mas quanto ao PL, eu acompanhei a audiência, eu não pude vir, mas eu acompanhei.
Eu concordo com a parte do prazo, porque eu acho assim, o fato do paciente, né, foi aprovado o medicamento, até que seja aprovado na Anvisa e entre no protocolo do SUS, ele ter esse acesso a essa medicação, tanto ele quanto os outros pacientes, né, que estavam tomando placebo. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um pouco de receio, como o doutor Eduardo falou, de não ter tanta pesquisa no Brasil, não ter tanto interesse em pesquisas aqui no Brasil pelas indústrias farmacêuticas, aí eu estou falando das pesquisas comerciais, né? De não ter tanto interesse por conta dessa continuidade e tal. Então, às vezes, os laboratórios não têm interesse em trazer algo melhor ou similar, né? Você seria interessada que seu filho fosse uma cobaia voluntária, usando o termo que a Marta usou? Desculpe a interrupção. Pois não, pode Qualquer interromper. humano que participe de um estudo não é um cobaia. É um voluntário que decidiu por vontade própria, em função da circunstância que ele se encontra, mas ele, ao entrar no estudo, é orientado e é explicado sobre o protocolo do estudo. Isso faz parte, isso é uma obrigação. Todos nós aqui temos o mesmo objetivo, todos nós queremos o bem das pessoas. Isso não é alterado pela proposta que está em discussão? De forma alguma, muito pelo contrário. Isso é uma norma internacional que se cumpre em pesquisas no mundo inteiro. Nenhum indivíduo participa sem ser devidamente orientado, esclarecido, e só participa o indivíduo depois de ele assinar o termo ou o responsável legal por esse indivíduo. Um segundo ponto que é importante frisar, não vamos demonizar nada. O que é o grande objetivo de um ensaio clínico? Não é provar a eficácia do medicamento, é trazer alternativas. Porque às vezes um ensaio clínico, ele não traz um resultado que seja efetivo, mas ele criou um embasamento para os consensos médicos, para o conhecimento da doença. Porque muitas vezes, eu já participei, eu fui pesquisador principal em 18 estudos internacionais, estou participando de mais ou menos 8 estudos no momento, e eu posso dizer, eu já participei de estudos que não tiveram resultado na molécula que foi testada, mas isso deu base para o conhecimento para que mais adiante se pudesse. Então a gente o Thomas Edison disse que achou uma forma de fazer a lâmpada em 1000 formas que não funcionavam. Sim, né? Ciência não é essa questão de passionalidade. Ciência é cansativamente investigar. E é isso. O que é importante para nós... Mas essa questão de ter que dar o remédio, se o remédio funcionar, isso realmente espanta o laboratório, na sua opinião? No meu entender, como está a redação atual, isso dá bastante segurança. Isso dá bastante segurança para o paciente, no meu entender, porque o paciente terá, até que esse medicamento seja disponibilizado pelo SUS, o acesso garantido, e dá segurança para as indústrias farmacêuticas. E vejam bem, boa parte desses protocolos não são patrocinados pela indústria, são por empresas de biotecnologia que passaram anos desenvolvendo, e para que um medicamento se chegue na fase 2 ou na fase 3, levou-se no mínimo uma década de pesquisa anterior, tá? Porque a gente tem desde o desenvolvimento da molécula, a fase pré-clínica e a fase clínica, fase 1, fase 2 e fase 3. Esse processo é um processo extremamente moroso e, felizmente, feito de forma muito regular. E a gente repete, as agências regulatórias... Muito regulamentada, isso muito que você regulamentada, desculpe, a palavra correta. As agências regulatórias são essenciais, elas dão nenhum processo, nenhum protocolo de pesquisa é feito no Brasil sem que haja um parecer da questão ética e sem que haja um parecer da questão técnica. O Jorge Venâncio está se coçando para falar, porque falou muito pouco no começo do programa e já foi citado umas 4 vezes aqui, pelo menos. Jorge, dá seu ponto de vista, talvez seja o momento de dar aqueles números que você queria. Deixa eu dar alguns argumentos aí. Primeiro, a situação da pesquisa no Brasil. Qual é o quadro da pesquisa no mundo? 40% da pesquisa é feita nos Estados Unidos, 28% na Europa e 32% no resto do mundo inteiro. Isso por quê? Porque as matrizes das empresas multinacionais preferem fazer a pesquisa ou no seu país sede ou nos países ali muito próximos. É uma preferência deles que caracteriza esse quadro. Agora, dentro dos 32% do resto do mundo, o Brasil não está numa posição ruim, está em 5º lugar. Né? É Canadá, que é ali grudado com os Estados Unidos, depois vem a China, Coreia, Israel e grudado em Israel o Brasil. Passamos a Austrália, inclusive, recentemente. Então não me parece que nós estamos numa posição tão ruim assim. Nós estamos na frente do Japão, que é a 3ª economia do mundo,
Nós estamos na frente de todos os outros BRICS, da Rússia, da Índia, da África do Sul. Suíça certo? Tem muitos laboratórios grandes Não, também, a Suíça está dentro da Europa, certo? Eu estou dizendo fora da Europa e dos Estados Unidos, o Brasil está em 5º lugar. Né? E qual é o quadro de pesquisa aqui? Né? Nós temos tido uma quantidade grande de pesquisas aqui. Né? O quadro, esse dado que eu estou dando é o dado do clinicaltrials.gov, que é o site oficial do governo americano sobre esse tema. Né? E nós temos mais de 7 mil pesquisas aqui no Brasil. Né? Temos de melhorar? Claro, sempre temos de melhorar. Mas não estamos num quadro que nós somos o final da fila. A situação não é essa. Não está tão ruim assim, né? Exato. A gente... Só para citar o Clinical Trials... Espera só um minutinho, por favor, Eduardo, porque a Mariana Pstic, que está lá no centro de Brasília, está para entrar com a gente aqui. Eu só estava esperando um momento aqui. Mariana, com você. Fabrício, o Rui Eduardo Pamplona está aqui com a gente ainda, vai comentar um pouquinho, porque ele teve, lembrando para vocês, o diagnóstico de melanoma em 2012, em 2015 ele entrou num protocolo de pesquisa, a partir de 2016 não teve mais aparecimento de câncer, continua fazendo os exames e tudo, a pesquisa já acabou e ele continua recebendo o medicamento pelo laboratório, entrando um pouquinho nessa questão do pós-tratamento, pós-atendimento pelo laboratório, pelas pesquisas. O senhor continua recebendo remédio e deve continuar, o laboratório continua pagando. Sim, o protocolo é um protocolo da indústria farmacêutica, né? Ele tinha 2 anos de validade e foi prorrogado, terminou em 2017 e foi prorrogado no sentido que o laboratório continuaria fornecendo, no sentido que para aqueles pacientes que tinham resposta completa. Que era, no meu caso aqui, por exemplo, tinha mais pessoas. Então aqueles que tinham resposta completa no final do tempo oficial da pesquisa, de 2 anos, continuariam a utilizar a medicação por conta do próprio laboratório. Isso nós estamos em 2019, este ano já assinei outro termo de adesão, optando por continuar o tratamento, uma vez que a gente não vislumbra, não sabe ainda ao certo quais serão as consequências dessa utilização, mas ela é benéfica até o momento. Estou sem a doença já desde 2015 e não tenho efeito colateral. Né? E aí, aproveitando aqui só um ensejo, eu sinto muito assim a questão de, me parece uma falta de divulgação dos protocolos de pesquisa no país, sabe? A impressão que eu tenho é que nem todos os médicos, no meu caso os oncologistas, me parece que não estão assim suficientemente informados sobre os protocolos que chegam no país. No meu caso foi um protocolo de acesso expandido. Isso é uma questão que eu queria ressaltar aqui. Ok, Rui, obrigada pela entrevista então, boa sorte no seu tratamento. Voltar com o Fabrício. Todo mundo está querendo falar aqui, deixa eu só ler a mensagem que chegou para a gente sobre isso que o Rui falou. O André Dias, pelo YouTube comentou, na minha opinião é preciso que esse tema tenha mais publicidade, a sociedade em geral precisa estar mais a par do assunto. A opinião dele aqui. Eduardo estava pedindo a palavra. Sim, só para citar uma questão, o Dr. Jorge Venâncio referiu corretamente que no Brasil estamos executando hoje 7 mil trials. Só que se você pega no Clinical Trials hoje, nos dados atuais, tem 56 mil estudos ocorrendo no mundo. Desses 56 mil estudos, nós estamos participando de 7 mil. O país, com a nossa dimensão, com a nossa composição de corpo clínico e com o número de centros, tanto públicos quanto privados que nós temos hoje, teria a capacidade de estar participando no mínimo de 20 mil trials. Então nós estamos sim muito aquém do nosso potencial. Não é que o Brasil não seja relevante e a qualidade dos dados colhidos no Brasil é excelente. Nós temos centros de pesquisa extraordinários no país. O que falta é a gente ter condição por tempo de aprovação mais veloz, e o que vem melhorando, é louvável a ação que tem sido feita na CONEP, no sistema CEP-CONEP, de agilizar. O país está melhorando, mas nós temos um potencial muito maior, isso que é importante. Bom, a Juscelia Maria Guedê mandou pra gente, eu não sei nem se eu falei sobre o nome dela correto, ela é de Florianópolis, Santa Catarina, mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: a justificativa de que no Brasil não temos um marco legal é controversa, visto que as normativas do Conselho Nacional de Saúde têm força de lei. Esse tem sido o entendimento de grande parte do judiciário. E ainda, as normativas brasileiras atuais não impedem e não desestimulam a pesquisa no Brasil. Dados do Clinical Trials mostram que o Brasil é o país da América Latina onde os patrocinadores internacionais mais fazem pesquisa.
A Juscelia é, obviamente, alguém que está envolvida nesse assunto, né? Você tinha pedido também, Jorge, para falar alguma coisa? Eu queria dizer só o seguinte, repare, primeiro, a lucratividade no mercado brasileiro está longe de ser pequena. A lucratividade do investimento em pesquisa clínica está da ordem de mais de 40% ao ano. O que, para quem já mexeu com algum negócio na vida, sabe que isso é uma lucratividade espetacular. Tem muitas áreas de negócios no Brasil, por exemplo, que têm lucratividade de 3, 5% ao ano, certo? E sobrevivem dessa maneira, né? Agora, reduzir os direitos para subir a lucratividade para 60% não me parece uma coisa razoável. A Valdileia, lá da Fiocruz, pediu a palavra também lá para o nosso diretor. Valdileia, sua colocação. Duas coisas. Uma, a necessidade de se dar oportunidade para uma gama maior de pessoas participarem dos ensaios clínicos, especialmente dos ensaios com drogas inovadoras. É uma limitação grande essa. Poucas pessoas, e em geral pessoas que têm um nível de escolaridade bem alto que participam. A outra questão que eu gostaria de trazer é um estímulo também para a pesquisa seria exigir para o registro de novas drogas que as pesquisas fossem realizadas aqui para refletir a reação na nossa população. Ninguém registra um medicamento no Canadá sem fazer pesquisa que envolva a população do Canadá. Ninguém registra num país da Europa sem fazer a pesquisa naquele determinado país. Ninguém registra no Japão. Isso nós não temos na nossa legislação. Então, a indústria faz a pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, sabe como esse medicamento funciona naquela população branca, essencialmente, e depois registra aqui e nós compramos o medicamento que essa indústria registrou. Então, nós precisamos ter mais pesquisas aqui como obrigatórias para o registro pela Anvisa. Ponto interessante esse que a Valdileia colocou da questão étnica, né, na participação da pesquisa, porque os medicamentos podem ter reações diferentes dependendo da etnia da pessoa. Agora, vocês sabem me dizer se isso é uma restrição legal nos países que só, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, como a Valdileia falou, que só é possível vender um medicamento lá se ele for testado no país? Tem países que exigem isso. A China, por exemplo, é um deles. É uma restrição até maior do que a do Brasil, então. Desculpe um comentário. Na minha formação, depois que eu terminei o doutorado no Brasil, eu fiz um fellow nos Estados Unidos e trabalhei num hospital em que basicamente se faz pesquisa clínica, um hospital universitário. E há uma obrigatoriedade do FDA para que um fármaco seja comercializado nos Estados Unidos, que ele tenha sido testado em população americana. E normalmente os trials nos Estados Unidos, eles têm composições étnicas proporcionais à população norte-americana. Nós devíamos, sim, o que a doutora falou é absolutamente correto. Nós devíamos ter mais oportunidade de ter mais estudos no Brasil. O Brasil tem um potencial para tal. A Marla estava pedindo para falar? Eu concordo com isso, só que no campo das doenças raras isso é muito complicado, porque primeiro a gente já tem um problema de base aí de diagnóstico no nosso país. Então eu vou dar um exemplo, assim, acabou de finalizar uma pesquisa nos Estados Unidos de um protocolo para ataxia de Friedreich e que a gente tentou trazer para o Brasil, mas a gente perdeu prazos e tal, não pela Conep, a gente perdeu prazos para trazer esse ensaio clínico para o Brasil. Por quê? Você sabe? Porque a Anvisa demorou muito para aprovar, né? E a farmacêutica, né, Reata, no caso, não tinha tempo hábil, porque ela estava fazendo em vários pontos, porque como a ataxia de Friedreich, hoje, cadastrados no Brasil, nós somos a segunda maior população de ataxia de Friedreich. A gente só pede para os Estados Unidos. Então, a gente está muito junto deles. A gente faz um trabalho muito forte de identificação desses pacientes e tal, por indicação nos hospitais. Todo mundo, nós somos bem unidos. Então, o que aconteceu? Não teve tempo hábil, mas houve participação de brasileiros na pesquisa nos Estados Unidos. Na pesquisa americana. Na americana. Então, assim, eu acho que isso vale, eu concordo com o que a Valdileia falou, doutor Jorge, mas para raros é complicado, porque às vezes você tem uma doença ultra rara que tem 10 pessoas no mundo, e às vezes há interesse em fazer a pesquisa, que deveria ser, porque para mim são doenças como todas as outras, e como é que você vai fazer naquele país se de repente ali só tem um? Você precisa, né? As doenças ultra-raras merecem um tratamento diferenciado e nós já tomamos a iniciativa de fazer isso,
né? A CONEP, no caso das doenças ultra-raras, em que a proporção entre a quantidade de pessoas que participam da pesquisa e a quantidade de doentes total na população é muito mais apertada, nesses casos nós concordamos que o tempo do pós-estudo seja limitado, certo? E já tem uma norma que já está vigorando há 2 anos, que define esse prazo como 5 anos. Nesse caso, não no conjunto. No conjunto, nós consideramos que a norma atual, que define o prazo indeterminado, que é a correta, certo? E não acredito que isso vai reduzir de jeito nenhum pesquisa no país, porque nós temos o 5º, 6º mercado de fármacos aqui no Brasil, certo? Do mundo. E há interesse em trazer as pesquisas para cá. E principalmente se houver esse critério, que para registrar aqui, precisar fazer a pesquisa aqui, nós vamos ter uma quantidade muito maior de pesquisas aqui, sem dúvida nenhuma. Bom, o deputado Irã Gonçalves estava pedindo a palavra lá do Salão Verde. Deputado, a gente está vendo que tem um bocado de pontos ainda polêmicos nessa proposta. Queria saber do senhor também, assim, quais são as oportunidades de discussão que ainda existem para esse projeto, que está na CCJ e ainda tem que ser votado no plenário. Olha só, na CCJ não vai se mudar o mérito do projeto, porque a CCJ não é uma comissão de mérito, é uma comissão que analisa constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa do projeto. O projeto já passou nas comissões onde a gente elabora e faz a burilação do texto. Mas o que ficou claro aqui nesse debate é que todo mundo é a favor de um marco legal. E eu queria dizer também que uma lei, uma simples lei, ela não vai criar um ambiente de que a gente possa dizer que o nosso país avançou nas pesquisas. Não, essa lei vai ajudar com que a iniciativa privada, o capital estrangeiro que é envolvido em pesquisa clínica no mundo, venha para cá. E daí a gente começa a construir centros de pesquisa aqui. Porque um centro de pesquisa, como a senhora que é mãe de um filho que tem uma doença rara, que participa do debate, ela falou, nós às vezes nós não conseguimos criar uma molécula aqui porque nós não temos estrutura. Se a gente for dar um exemplo assim, muito rápido aqui, Fabrício, síndrome de Cushing, tem aproximadamente 5 mil pacientes portadores dessa síndrome no mundo. Nós temos uma planta que faz um anticorpo monoclonal que está localizado lá em Cambridge, é uma empresa, eu não tenho nenhum interesse comercial, mas a Sanofi, que é uma empresa que faz a maioria das vacinas no mundo, ela tem uma planta só para fazer essa droga, uma planta imensa, uma planta que exige ultrafiltros, uma planta que exige extremo conhecimento, muito material humano preparado, e isso nós temos que começar a construir no país, com as universidades públicas, privadas, de forma que nós possamos, inclusive, descentralizar os centros de pesquisa no país, que estão muito concentrados no sul do país. Precisamos descentralizar para o Sudeste, para o Nordeste, lá para o Norte, onde nós temos uma grande biodiversidade, de forma que o marco legal foi extremamente discutido e pela participação e pelo apoio que nós tivemos na Comissão de Seguridade Social, eu acho que nós fizemos o melhor que nós podíamos. E aqui não foi um trabalho de uma pessoa só. Desde lá da senadora Ana Amélia e por onde toda a tramitação desse projeto de lei se deu, nós tivemos os debates com muitas pessoas muito conceituadas e profundos conhecedores da matéria, e eu acho que o Brasil vai ganhar. E pode haver alguma alteração, Fabrício, quando acontecer de o projeto ir para o plenário da Câmara. Pode ser que haja alguma alteração nos debates lá, mas eu não acredito, porque eu acho que os debates mais técnicos, eles aconteceram nas comissões por onde passou esse projeto de lei. Mas deputado, assim, porque a gente viu que ainda tem muitas pontas soltas aí a serem discutidas. Olha, e queria perguntar para o senhor, existe uma previsão de data, de quando mais ou menos que esse projeto deve ir ao plenário? Aí ele vai ter que ser aprovado agora na CCJ, é o primeiro passo. Houve uma audiência pública, o relator na CCJ já é um deputado do Rio de Janeiro, convocou a reunião e fez uma audiência pública, e aí vamos esperar o parecer dele e vamos esperar a aprovação ou não, ou um substitutivo, alguma posição de algum deputado que queira fazer algum tipo de alteração do cunho mais de redação, de constitucionalidade, mas o mérito não pode ser mudado lá. E como eu frisei no início,
essa lei tem coisas importantíssimas, quer dizer, a senhora falou sobre prazo. Nós não teríamos essa questão de prazo se nós já tivéssemos essa lei em vigor, porque a Anvisa teria 180 dias para deliberar sobre esse protocolo e o CEP 30 dias para deliberar esse protocolo. Quer dizer, nós deixamos marcos legais, prazos temporais muito claros que vão ajudar a agilizar os nossos protocolos. E eu queria também dizer que o nosso país realmente, não adianta tapar o sol com a peneira, o nosso país não é reconhecido no mundo como um país de ponta em pesquisa, nós precisamos pesquisar mais. Quer dizer, quando o mundo todo investe, o mundo desenvolvido, Estados Unidos, Europa, como o Dr. Venâncio falou aí, investe muito em pesquisa. O Dr. Venâncio faltou falar que Estados Unidos e Europa investem muito do ponto de vista da iniciativa privada. O dinheiro privado é muito investido em pesquisa, em saber, em novas tecnologias, inovações. Nós estamos passando, Fabrício, por um ambiente de tanta inovação na questão dos fármacos. Hoje se constroem muitas moléculas que têm um efeito terapêutico muito localizado, com efeitos colaterais mínimos no tratamento de câncer, no tratamento de doenças. Por exemplo, no síndrome de Cushing, as crianças morriam com 17, 18 anos. Hoje nós temos adultos que jogam basquete que têm a síndrome, porque eles foram beneficiados com inovação tecnológica, com pesquisa. Então é isso que nós queremos fazer. O meu ânimo aqui foi de ajudar para que o Brasil possa realmente ocupar um espaço de destaque na investigação e na inovação tecnológica no âmbito da saúde do nosso país. Deputado, só tenho tempo agora para agradecer pela presença do senhor aqui no Participação Popular, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que foi relator desse projeto na Comissão de Seguridade Social e Família. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Fabrício. Quero parabenizar e saudar todos que participaram aí dos debates, que nós queríamos que esse debate se repetisse e que fosse transmitido em horário nobre para o país, porque o povo brasileiro precisa saber da seriedade que tratamos esse tema aqui na nossa casa. Tem várias reprises na grade de programação da TV Câmara e também fica disponível no YouTube. Pouco depois que a gente termina aqui, ele já fica disponível no YouTube para uso livre por qualquer pessoa, porque é um domínio público aqui, é produzido para o povo brasileiro. Deputado, grande abraço, muito obrigado. Vou agradecer aos nossos convidados também, o Jorge Alves Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, CONEP. Jorge, muito obrigado. Você pediu a palavra, você tem como dar bem rapidinho. Aqui o despacho da mesa prevê a discussão de mérito na Comissão de Constituição e Justiça, não apenas constitucionalidade. Portanto, o mérito vai estar sendo discutido agora também lá. Está sendo debatido lá o projeto, né? Jorge, muito obrigado por ter estado com a gente. Marla Tereza Iglesias Maia, mãe de uma pessoa com uma doença rara. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui, Marla. Agradeço a oportunidade. E doutor Eduardo Vasconcelos, endocrinologista, geriatra, diretor do Instituto L2IP. Muito obrigado por ter estado com a gente. Muito obrigado pelo convite. E obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Claro, eu tenho que agradecer ali também a Valdileia Gonçalves dos Santos, da Fiocruz. Valdileia, muito obrigado. Certamente você queria falar mais, mas não deu tempo. Só 5 segundinhos finais, alguma mensagem? Não, foi um prazer participar. É muito bom debater pesquisa clínica, porque isso traz bem-estar, traz vida para a nossa população. Legal, Valdileia. Obrigado. Agradeço a todo mundo aí da Fiocruz por ter viabilizado a sua participação no nosso programa, tá bom? Um grande abraço. E a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular, muito obrigado pela audiência, pelas perguntas, pelas suas opiniões. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.